Olá, gente. Na nossa aula 13, agora a gente vai sair dos alcenos e entender um pouquinho sobre a estrutura e a nomenclatura dos alcenos. Bom, os alcenos, eles vão ser hidrocarbonetos que vão ter na sua composição uma ligação tripla entre dois carbonos. Essa ligação tripla aqui vai ser composta por duas ligações π e uma ligação sigma, tá? Ele vai ter a fórmula molecular CnH2n-2. Aí você lembra, alcanos CnH2n mais 2, alcenos CnH2n e alcino CnH2n menos 2, tá? No alcino, a gente observa aqui a sobreposição, né, aqui em cinza, de dois orbitais híbridos do tipo sp, né? Então, você tem um orbital hibridizado sp formando aqui uma ligação sigma. E você tem aqui em azul e em vermelho orbitais p's, né, não hibridizado, que se aproximam aqui, ó, se sobrepõem para formar então duas ligações π. Então, as ligações π são formadas pela sobreposição dos orbitais p's não hibridizados, enquanto que a ligação sigma é formada pela sobreposição dos orbitais sp hibridizados, tá? Olhando aqui no mapa de potencial eletrostático do acetileno, que é o alcino mais simples, né? Aquele formado por dois carbonos, você tem aqui em branco hidrogênio, carbono, ligação tripla, carbono, hidrogênio. Então, observe aqui no potencial eletrostático que você tem uma parte vermelha aqui bem no centro, né? Mostrando que essa parte aqui possui uma alta densidade eletrônica, né? Se ela possui uma alta densidade eletrônica, justifica porque os alcinos, assim como os alcenos, têm a capacidade de agir, né, como base ou como nucleófilo nas reações químicas, tá? Outra informação importante aqui, né, é o tamanho da ligação tripla. A ligação tripla é uma ligação curta, né, pequena, e uma ligação extremamente forte, a ligação mais forte que existe entre carbono-carbono. E aqui a gente tem a formação, né, um ângulo de geometria linear, formando aqui um ângulo, ó, de 180 graus. Nomenclatura dos alcinos. Para dar nome aos alcinos, a gente vai utilizar aquelas mesmas regras que a gente utilizou para nomear os alcanos e os alcenos, né? Seguindo 4 etapas, que é a identificação, e nomear a cadeia principal, identificar e nomear os substituintes ou ramificações, numerar a cadeia principal e atribuir a localização, né, aquele número dado a cada substituinte, e montar lá o nome do substituinte em ordem alfabética, tá? Então, vamos seguir essas mesmas etapas, adicionando algumas regrinhas, tá? Então, para os alcinos, quando a gente for nomear a cadeia principal, a gente vai usar agora o sufixo ino, né? Na verdade, IN, para identificar uma ligação tripla, e o O por se tratar de um hidrocarboneto. Então, quando eu tenho um alcano, eu vou usar AN, né? Pentano aqui, um hidrocarboneto com 5 carbonos. Quando eu tenho uma ligação dupla, a gente viu que a gente vai usar o EN, então penteno. E agora, na ligação tripla, a gente vai usar IN, pentino, certo? A próxima regra é em relação à cadeia principal, tá? Então, nos alcinos, a cadeia principal deve ser a mais longa e que inclua a insaturação, né? A ligação tripla carbono-carbono. Então, aqui a gente tem, para o mesmo composto, selecionado aqui, destacado em vermelho, a cadeia principal seria essa, com a cadeia linear, com 8 átomos de carbono, onde a insaturação ficaria como um substituinte, né? A ligação tripla seria um substituinte, uma ramificação. E aqui no outro exemplo, a gente tem uma cadeia principal que é menor, tem 7 carbonos e não 8, mas a insaturação está fazendo parte da cadeia principal, né? E aqui você tem um propil como um substituinte. Então, a forma correta é essa segunda aqui, onde a insaturação faz parte da cadeia principal.
A próxima regra é, ao numerar a cadeia principal de um alquino, a ligação tripla deve receber o menor número possível. Então, a gente tem aqui duas formas de numerar esse composto. Uma forma onde o carbono 1 vai ser a extremidade mais próxima da insaturação, ou a outra forma onde o carbono 1 vai ser na extremidade mais próxima de um substituinte. Então, nos alcanos, a gente aprendeu que a gente vai começar a numerar mais próximo da ramificação, ou substituinte. Porém, para os alcenos e para os alcinos, a prioridade vai ser a insaturação. Prioridade 1, insaturação. Vai começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, para esse composto, essa numeração fica errada e essa daqui é a correta. Logo, esse composto vai receber o nome de 5,5,6 trimetil-hept. Aí eu preciso colocar aqui o menor número que a insaturação está, né? A insaturação está entre o carbono 2 e 3. Então, eu vou utilizar aqui o menor número, né? Então, vai ser hept2-ino. A utilização de nomes comuns para os alcinos. Então, o alcino mais comum que a gente viu é o alcino que tem 2 átomos de carbono e o nome IUPAC dele, o nome sistemático, seria etino. Mas o nome comum ou o nome usual é acetileno. Então, eu posso utilizar o nome comum para nomear os compostos maiores. Por exemplo, aqui no etino você tem um hidrogênio, né, em uma extremidade e o hidrogênio em outra extremidade. Então, eu posso substituir esse hidrogênio, por exemplo, por um grupo metila. Então, na hora de nomear, eu posso dizer que o nome desse composto aqui vai ser metilacetileno, utilizando aqui o acetileno, que é o nome usual, tá? Então, se eu substituir agora os dois hidrogênios, ó, por dois grupos isopropilas, né, ó, CH ligado a duas metilas. Então, eu posso nomear esse composto como diisopropil acetileno. Agora, substituindo um hidrogênio por um grupo fenila e o outro hidrogênio por um grupo propila. Então, ficaria fenil, propil, acetileno. E, em relação à substituição, os acetilenos, eles podem ser monossubstituídos, né? Quando você substitui apenas um dos hidrogênios, como por exemplo o metilacetileno é monossubstituído. Ou ele pode ser dissubstituído, quando você substitui os dois hidrogênios, que você tem esses dois outros exemplos, tá? Então, quando ele for monossubstituído, ele vai ser chamado de um alcino terminal, tá? E aqui tem o hidrogênio, que não foi substituído, e aqui ó, o hidrogênio foi substituído por um grupo propil. Dessa forma, o alcino, né, a ligação triplo, fica na extremidade da cadeia carbônica. Então, ele é chamado de terminal. E quando ele é dissubstituído, os alcinos vão ser chamados de internos, né? Ó, a ligação triplo fica aqui no meio da cadeia carbônica. Vamos então fazer um exercício, tá? Que é nomear, né, dar nomenclatura IUPAC para esse composto. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é numerar a cadeia carbônica. E a gente já sabe que a insaturação, a ligação tripla, tem que estar na cadeia principal e que eu devo numerar mais próximo dessa insaturação. Então, aqui, a gente já consegue perceber que o nosso carbono 1 é o carbono da ligação tripla. Então, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma cadeia com 6 carbonos, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me dá uma cadeia carbônica maior. Então, eu vou escolher a maior cadeia. Então, a numeração vai ficar dessa forma. Uma cadeia principal aqui contendo 7 carbonos. Em seguida, eu vou olhar os meus substituintes, as minhas ramificações. E eu consigo observar aqui, então, que no carbono 3, eu tenho um substituinte com 3 carbonos, 1,
2, 3. Então, no carbono 3 eu tenho propil. Outro substituinte aqui no carbono 4, ó, com 2 carbonos. Então, é um etil. E tenho aqui, ó, mais um substituinte no carbono 5, que seria uma metila. Então, o que é que falta agora? É dar nome. E aí eu vou seguir a ordem alfabética. Quem vem primeiro é o E, depois M e depois o P. Então, o nome desse composto vai ser 4-etil, 5-metil, 3-propil, hept, 1-ino. Ou você pode escrever aqui, ó, retirando o H. Quando tiver o H, você tem que usar o hífen. Sem o H, você escreve tudo junto. Propil, hept e o número 1 indicando a localização da ligação tripla. Finalizando aqui a nossa nomenclatura de alcinos, a gente vai dar nomenclatura sistemática e usual para esses dois compostos, tá? O composto A e o composto B. Eu repeti aqui para que em cima a gente vai fazer a sistemática e embaixo a gente faz a usual. Então, para começar, aqui na letra A, a gente precisa numerar a cadeia carbônica mais próximo da insaturação. Então, para encontrar a saturação 1, 2, aqui no carbono 3, 1, 2, 3, então tanto faz a extremidade que eu escolher para numerar. Vou começar por essa extremidade. Então, a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeia principal tem 6 átomos de carbono, onde eu observo que a insaturação está aqui no carbono 3. Logo, o nome sistemático para esse composto vai ser X3-ino, certo? E como seria, então, a nomenclatura usual? Na nomenclatura usual, você vai partir do acetileno, né? Onde 2 hidrogênios foram substituídos. Um substituído aqui, ó, né? O hidrogênio substituiu por um átomo, um substituinte de 2 carbonos. E do outro lado, do mesmo jeito, a molécula aqui é simétrica, né? E o substituinte aqui é o etil ou etila. Então, a nomenclatura usual vai ser dietil, que são 2 iguais, a acetileno. Para o composto B, você vai começar a numerar mais próximo da insaturação, que tanto faz uma extremidade ou outra, e aí depois você vai escolher mais próximo da ramificação. Então, a extremidade que você tem que iniciar é essa daqui, ó, onde tem uma ramificação. Esse pode ser o carbono 1 ou esse pode ser o carbono 1, tanto faz. Então, vamos numerar. 1, 2 é o carbono com substituinte, 3 é o carbono da insaturação, 4, 5, 6 átomos de carbono na cadeia principal, onde aqui no carbono 2 a gente vê um substituinte, que no caso é uma metila. Então, a gente vai dar o nome sistemático para, dizendo que no carbono 2 tem uma metila, 2-metil, X de 6 carbono, onde no carbono 3 tem a insaturação, né, a tripla ligação. Então, vou chamar de ino. E na nomenclatura usual, a gente tem que identificar aqui os grupos substituintes, onde a gente observa um metil e um isopropil, né? Um CH ligado a 2 CH3. Então, o nome desse composto a gente vai fazer em ordem alfabética, etil isopropil acetileno.